que essa aula ela é toda especial. Eu preparei essa aula com muito carinho, porque eu percebo a grande dificuldade que os pais têm em conseguir de fato ter filhos obedientes. A verdade é que ninguém quer errar com os filhos. Nós queremos que os nossos filhos sejam filhos obedientes, porque de fato nós queremos mostrar para os nossos filhos o caminho correto, o caminho que de fato vai trazer um crescimento, vai agregar na vida dos nossos filhos. Mas muitas vezes nós ficamos ali perdidos, sem saber o que fazer. Então, vamos deixar algumas coisas claras logo aqui de início. A primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que a birra, ela não é algo comum. Como nós já falamos nas outras aulas, infelizmente hoje nós temos uma tendência a ir normalizando as coisas que acontecem. Então, quando a gente vê uma criança fazendo pirraça, uma criança pequena caída lá no chão, esperneando, né? Imediatamente as pessoas, né? Ou até mesmo nós, olhamos para aquela situação e fala: ah, é coisa de criança. Ah, ela é pequena, é assim mesmo. Toda criança faz birra, toda criança faz desse jeito. Não é só com você que acontece. E nós pensamos assim porque nós queremos trazer um conforto. Só que o que a gente precisa entender? Que esse olhar de acreditar que tudo é normal, que tudo é assim mesmo, isso faz com que nós não venhamos agir, faz com que nós venhamos ficar ali paralisado, aceitando tudo que está acontecendo, acreditando que isso é algo normal, que isso é comum. E eu percebo, né, e você também deve perceber que a birra, ela transforma a vida da pessoa num inferno. Né? Os pais, eles ficam desesperados, eles ficam desestruturados, eles olham para aquilo ali e eles ficam irritados porque não sabem o que fazer. A birra, ela traz grandes problemas para dentro de um lar. Então a gente precisa entender que a criança, quanto menor a criança, mais a probabilidade dela fazer birra? Sim. Por quê? Porque ela não tem sua estrutura intelectual, ela não consegue raciocinar para conseguir entender um não, por exemplo. Então a criança, ela age muito no emocional. Então ela vai cair no chão, vai fazer birra? Sim. Mas não é porque ela age assim ou que é esperado às vezes pela idade que nós não vamos corrigir, que nós não vamos orientar essa criança, né? E aí nós já falamos sobre isso na aula de correção, né, que a gente precisa agir, que nós precisamos chegar perto da criança e corrigir. No momento da birra, na hora que a criança tá lá gritando, esperneando, de perna pro ar, não é nesse momento, é quando ela estiver calma, né? E aí a gente vai trabalhando a criança, vai orientando a criança. Então, não vamos normalizar isso, não vamos achar que porque a criança tá passando por uma fase tal, por uma fase B, fase A, que a gente vai deixar ela fazer o que ela quer. Não pode, né? Nós precisamos intervir, nós precisamos orientar, nós precisamos direcionar. Então, o que nós vamos falar hoje? Sobre a obediência. Entender que a obediência, ela é algo natural, ela é algo normal na criança. A criança, ela já nasce com o desejo de obedecer. O que acontece é que aos poucos, sem a gente perceber, nós vamos minando esse desejo, essa vontade da criança obedecer. Então, nós vamos estudar esses pontos, o que nós fazemos que vai fazer com que essa criança venha melhorar o seu comportamento, venha de fato conseguir nos obedecer, venha de fato conseguir nos ouvir, e o que nós fazemos que faz com que essa criança não queira nos obedecer, o que nós fazemos, né? Quais são os vilões que fazem com que nós venhamos minar esse desejo, essa essência da criança em querer contribuir, em querer obedecer. Então, a gente precisa ter clareza que muitas vezes nós estamos perdidos, sem saber o que fazer, sem saber o que agir. E essa falta de orientação para agir, essa falta de direcionamento para agir, faz com que muitas vezes nós venhamos ficar ali parados diante de uma situação.
E isso faz com que a criança venha reforçar o mau comportamento dela. Porque uma vez que ela errou, uma vez que ela fez pirraça, uma vez que ela agiu mal e você não interveio e você não foi lá, chegou perto da criança e falou que aquilo era errado, que ela não deveria fazer aquilo. Se você não faz isso, a criança passa a acreditar que tá tudo bem ela agir desse jeito, que é possível ela agir desse jeito. Então, nessa aula, eu vou trazer passo a passo, de forma bem didática. Então, se você puder pegar papel e caneta, eu vou falar em média uns 10 pontos de coisas que você não deve fazer, né? Para que você consiga, de fato, começar a colocar em prática hoje, na sua casa, com seu filho, e você já consiga ver mudanças, transformações, porque é o que eu sempre falo, quando nós nos curarmos, nós vamos conseguir curar os nossos filhos. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos entender que a criança muitas vezes ela não vai saber como agir de forma correta. E nós precisamos mostrar para a criança qual é o caminho, qual é a direção. Então, não é fácil. A nossa vida, ela é complexa. Nós vivemos numa pressão total, né? É o trabalho, é a empresa, é a escola, é a família, é a casa, enfim. Então, não é fácil educar uma criança, de fato. E a gente tem que entender que também não tem como nós educarmos os nossos filhos nas horas vagas, né? Não dá para a gente educar os nossos filhos no caminho da escola. Não é só nesse momento, né? Nós estamos ali ensinando os nossos filhos, educando os nossos filhos a todo momento. Né? Às vezes as pessoas me perguntam, Priscila, mas e aí, quando educar? Quando começar? Cedo, desde cedo. A criança com 1 ano, 8 meses, 6 meses, você já tem que ir educando. Obviamente que de acordo com a idade dela, de acordo com a capacidade que ela tem de entender. Mas nós não podemos acreditar que por ela ser pequena, ela não entende. Né? Então, tipo assim, a criança tá com 8 meses, você percebe que ela tá com pirraça, você percebe que ela tá chorando ali, ela não tá com fome, ela não tá com sono, ela tá fazendo pirraça porque ela quer que você fique com ela em pé, que é o que acontece muito. Então, porque ela quer que você fique em pé, você vai ficar em pé? Ah, Priscila, eu posso ficar. Beleza. Ah, Priscila, eu tô cansada, eu não quero ficar. Senta. A gente não tem que ficar fazendo a vontade dos nossos filhos o tempo todo, porque senão nós vamos nos transformar em uma escrava. E depois nós vamos culpar os nossos filhos por isso. E nós vamos ficar cansadas, estressadas, irritadas, nervosas e vamos jogar isso na cara dos nossos filhos. Tudo que eu fiz por você, é assim que você retribui, né? E a educação não pode funcionar assim. Nós precisamos aprender a diferenciar o que é uma necessidade do que é uma vontade. Nós precisamos fazer que a gente venha suprir as necessidades dos nossos filhos. Mas as vontades, nem sempre. Nem sempre. Então, vamos cuidar desses detalhes, certo? Então, nessa aula, eu também quero falar sobre os princípios básicos específicos da obediência e o que faz com que essa criança, de fato, ela vá se afastando cada vez mais da gente, faz com que ela, de fato, pare de nos ouvir, né? Pare de ter nós, pais, como uma referência, como um ponto positivo. Né? Essa aula, ela é muito especial para mim, porque no final dessa aula eu também vou apresentar para vocês um curso que eu elaborei com muito carinho, pensando nas necessidades dos pais, porque eu, ao longo da minha jornada, ao longo da minha vida, eu venho percebendo a grande dificuldade que nós, e eu vou me incluir nessa, que nós temos de conseguir colocar em prática aquilo que a gente sabe. Eu sempre falo que não é o não saber. Pior do que não saber é saber e não conseguir fazer. Né? E eu vivi isso por um tempo na minha vida. Eu, desde os meus 14, 13 anos, que eu já trabalhei dentro de uma escola, eu sempre me envolvi com criança e eu sempre estudei muito sobre o funcionamento do cérebro da criança e como tudo funciona. Então eu sempre gostei muito desse tema, então eu leio muito sobre esse tema, eu faço muitos cursos, eu me aprofundo realmente.
E depois que eu me tornei mãe, eu acertei em muitos pontos, mas em outros pontos eu errei muito. E eu ficava muito chateada comigo, porque eu via o mal que eu fazia para os meus filhos devido aos meus erros, mas eu não conseguia me controlar. Eu sabia o que eu deveria fazer. E mesmo assim eu não fazia. Por quê? Porque o problema não era o comportamento deles, era meu. Eu estava mal. Eu não estava me reconhecendo. Eu não tinha autoconhecimento. Eu não conseguia me controlar. E aí, eu vendo essa necessidade, inclusive uma amiga minha chegou a comprar um curso, ela fez um curso, ela estudou tudo desse curso, ela entendeu, mas ela me falou, Priscila, eu não consigo colocar nada em prática. E aí eu falei com ela, porque você está estudando e aprendendo tudo sobre o comportamento da criança, mas você não sabe se comportar. Você não tem autocontrole, você não se conhece, você não se controla. Então, como que você vai corrigir a sua criança se você grita com ela? Se você perde as estribeiras, se você sempre age movido pela raiva? Não vai dar certo, não vai funcionar. E aí, além dela ter um problema, que era o comportamento do filho, ela criou um maior, que era o sentimento de culpa, por ela não dar conta de corrigir o filho, por ela não dar conta de, mesmo sabendo o que ela deveria fazer, ela não dá conta de colocar em prática. Então, eu fiz esse curso com muito amor, com muito carinho, e no final nós vamos explicar direitinho como que vai funcionar, certo? Então, olha só. Vamos partir para a aula. O que é a questão da obediência? Muitos pais, eles têm medo. E isso pode parecer estranho, mas eu atendo muitos pais durante o dia. E muitas vezes os pais, eles não corrigem a criança, principalmente as crianças que estão aí ficando maiores, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, às vezes 11 anos. Por quê? Porque os pais têm medo de perder o amor do filho. Então, muitas vezes os pais, por se sentirem culpados, às vezes trabalhar o dia todo, de não conseguir dedicar muito tempo, às vezes de não conseguir oferecer alguma coisa que às vezes a criança queria muito financeiramente, né? Então, os pais, eles se sentem culpados e eles tentam suprir essa culpa, permitindo que a criança faça o que ela quiser. E isso faz com que a nossa criança, ela de fato não venha a ser livre. Né? Aí os pais ficam, mas se eu ensinar o meu filho a ser obediente, se eu treinar o meu filho para ser obediente, ele não vai ser um escravo, o meu filho não vai ser uma pessoa submissa, que qualquer pessoa que chegar perto dele vai mandar nele, né? Então tem pais que têm medo disso e de fato nós não queremos que os nossos filhos sejam obedientes a esse ponto, né? Não, mas nós precisamos entender que nós precisamos ensinar os nossos filhos a nos obedecer a princípio, mesmo que eles não entendam, mas ir formando nos nossos filhos e oferecendo para os nossos filhos critérios para que eles venham ir adquirindo maturidade, para que eles possam ir olhando para as coisas que vêm acontecendo e que eles venham adquirir a habilidade de decidir, de escolher, mas é óbvio que tudo isso pautado na nossa supervisão. Porque a gente exigir que uma criança pequena decida, nós exigirmos que uma criança pequena venha tomar decisões o tempo todo, é loucura. Porque ela não tem as suas capacidades de decidir. Ela não vai conseguir olhar para uma situação e entender se aquilo de fato é bom ou não. Então nós vamos ter que decidir por ela? Sim. Mas Priscila, quando eu devo permitir que o meu filho venha começar a decidir, a fazer escolhas? Quando ele tiver consciência das consequências. E mesmo assim, mesmo se ele estiver maior, nós vamos estar ali supervisionando, porque nós somos responsáveis por eles. Nós somos responsáveis por eles, não importa a idade. Enquanto eles estiverem ali debaixo do nosso teto, seja com 16 anos, seja com 17 anos, nós somos responsáveis por eles. Tanto que se ele cometer um crime, quem responde? Nós vamos ali
ter que responder por isso. Então, nós somos aqueles que vai direcionar o filho, que vai conduzir o filho, né? Nós vamos ensinar os nossos filhos a querer o bem. Isso é a liberdade, né? Ser livre não é fazer tudo que ele quiser. Não. Ser livre é conseguir escolher aquilo que é bom. E aí as pessoas falam, nossa, mas ser obediente é ser uma criança fraca, que não tem opinião. Pelo contrário, a criança que obedece, ela é uma criança forte, porque ela consegue fazer mesmo sem estar com vontade. Ela faz porque ela sabe que aquilo ali é o melhor, que aquilo é o bom. Ou, às vezes, ela não consegue nem enxergar que aquilo é realmente bom, mas ela confia em você a ponto de fazer aquilo que você está pedindo, porque ela sabe que você quer o melhor para ela. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre essa obediência no sentido de capacitar os nossos filhos para que eles venham conseguir fazer boas escolhas, escolher o que é certo, que eles não venham ser crianças movidas à opinião dos outros, né? Ah, porque os outros estão fazendo, eu também vou fazer. Não, não é isso. Então, nós já entendemos a questão do conceito da liberdade. E agora, eu quero falar o princípio da obediência. Para que a gente consiga a obediência, a gente precisa entender qual que é o princípio da obediência. E eu trouxe um exemplo que vai fazer com que isso de uma forma bem clara para você. Presta atenção. Quando você vai ao médico e você tá passando mal e você tá com algum tipo de problema, você chega para o médico e ele fala, olha, você vai ter que mudar a sua alimentação, você vai ter que começar a fazer isso, aquilo e aquilo outro. Vai ter que tomar aquele remédio por tanto tempo, tá? Para que você cumpra aquilo que o médico tá te falando, precisa existir confiança, não é? Quando você vai no médico, você bate o olho no médico e você não confia nele, você olha para o médico e você não vê no médico que ele é uma autoridade naquela área, você não vai fazer nada que ele te mandar. Por quê? Porque não existe confiança. Você não conseguiu enxergar nele uma pessoa de fato que tem uma autoridade. Não é assim? Então você não vai fazer nada que ele está te mandando, de fato. E é exatamente assim que funciona no nosso relacionamento com os nossos filhos. Os nossos filhos, para que eles venham nos obedecer, eles precisam confiar na gente. Porque, como eu disse, muitas vezes eles não vão conseguir enxergar se de fato isso que você está falando é realmente o bem para ele. Eles não conseguem. Ah, isso é muito bom para mim. Nossa, isso realmente vai fazer com que eu tenha um futuro brilhante. Nossa, realmente isso vai fazer com que eu seja incrível. Né? Ele não consegue ter essa visão, porque ele não tem as suas funções, né? As suas capacidades completamente desenvolvidas. Mas quando a criança ela confia, ela faz. Quando a criança ela confia, ela não vai se esquivar daquilo que você está pedindo. Então, esse exemplo do médico é exatamente isso que acontece com a gente. Nós precisamos cultivar essa autoridade, essa confiança, para que a criança olhe para a gente e veja que nós somos uma pessoa que vale a pena ser ouvida, que ela pode confiar. E como que a gente faz para estimular essa confiança? Quando a gente não grita com a nossa criança, quando a gente não humilha a nossa criança, quando a gente não xinga a nossa criança, né? Porque nós precisamos corrigir? Obviamente que sim. A gente não pode cair naquela ilusão daquela pedagogia que a criança é um ser livre, que ela tem que fazer o que ela quiser, que ela é um ser completo, dotado de todas as qualidades e que nós somos simplesmente aquelas pessoas que vamos ali apoiar quando ela precisar. Não. Porque se ela tá errando e nós não falamos para ela que aquilo que ela tá fazendo é errado, ela nunca vai saber que aquilo é errado. Ela vai acreditar que aquilo é normal. Então, nós precisamos mostrar para os nossos filhos que nós somos uma autoridade na vida deles e que eles precisam confiar na gente. E a criança ela já nasce com essa confiança. Prova disso é quando você tá com a sua criança pequena. Assim, você às vezes ali na piscina, por exemplo. Olha só, você chega pro seu filho e fala, filho, pula.
O que a criança faz? Ela não pensa duas vezes. Ela não para pensar se ela vai machucar, se ela vai escorregar, se ela pode afogar, se pode acontecer qualquer coisa. Ela não pensa nisso. Imediatamente ela pula, porque ela confia em você. Então é isso que nós vamos estimular nos nossos filhos. É isso que nós vamos desenvolver nos nossos filhos. Essa confiança, essa autoridade, para que eles consigam enxergar em nós essa pessoa que vale a pena ser ouvida. Certo? Então, a minha ideia nessa live é mostrar isso. Como nós vamos estimular essa confiança, como nós vamos fazer com que nossos filhos venham nos obedecer, como nós vamos agir com carinho, mas com firmeza, porque a gente não pode ser aquela mãe molenga que a criança pisa na nossa cabeça e a gente fala, tadinho, é pequeno, não sabe o que tá fazendo. Filhinho, não pode bater na mamãe, né? Não, de jeito nenhum. Nós vamos agir com firmeza, com carinho, mas nós vamos demonstrar para os nossos filhos que nós confiamos nele, da mesma forma que eles devem confiar na gente. Mas nós vamos tomar cuidado. Por quê? Porque essa confiança que existe entre ambas as partes não significa que nós estamos no mesmo patamar. E esse é um grande erro, acreditar que a criança está no mesmo patamar que os pais, porque não estão. Não estão. Nós estamos aqui, a criança está aqui. Nós somos a autoridade na vida dela. Ela precisa crescer, ela precisa de nós para desenvolver. Óbvio que ela vai fazendo suas experiências, seu desenvolvimento, mas nós somos como aquela estaca que está ali fazendo com que aquela plantinha venha crescer para o alto. Nós não podemos ser aqueles pais que estão longe da criança e a criança é aquela plantinha que caiu, ficou lá desmaiada no chão e ninguém faz nada, né? Não, nós estamos ali caminhando lado a lado com a criança, corrigindo quando é preciso, orientando quando é necessário, mas elogiando também, incentivando, encorajando quando os nossos filhos, eles se comportam bem, quando eles têm boa atitude, bom comportamento, porque, gente, quem não gosta de ser elogiado, quem não gosta de ser reconhecido, né? É óbvio, todo mundo gosta. Eu amo quando a pessoa chega e fala assim, Priscila, gostei, foi legal, né? A gente se sente feliz. Não que eu venha fazer as coisas buscando esse reconhecimento, óbvio que não, né? Essa não pode ser a intenção, porque senão a gente faz com que nossos filhos venham ser dependentes. Mas por que não incentivar? Por que não encorajar? Por que não elogiar? Não é verdade? Então tá, nós precisamos alinhar as nossas expectativas, porque se a gente começa a rotular os nossos filhos, nossa, meu filho é muito desobediente, nossa, meu filho é muito bagunceiro, nossa, meu filho é impossível. Sabe quando as mães se reúnem e elas começam a falar mal dos filhos? Ela fala mal do filho dela e a outra fala, porque você não conhece o meu. Você não tem noção como é que é o meu. O meu é pior ainda. Você não ia aguentar nem um minuto dentro da minha casa, né? Aí fica naquela disputa, quem que tem um filho pior? E, para piorar a situação, tem mães que falam isso na frente da criança. E a criança, tudo que você falar, ela vai assumir como uma verdade. E aí a criança fala, poxa, se a minha mãe que me ama, que é a pessoa que eu confio, me trata desse jeito, acredita que eu sou desobediente, que eu sou impossível, que eu não tenho jeito, então de fato, eu devo ser uma pessoa péssima, eu devo ser uma pessoa horrível, de fato, eu não devo ter jeito mesmo, né? E aí a criança não vai fazer de nada, a criança não vai fazer nada para mudar essa situação. No YouTube tá com ruídos? Deixa eu olhar aqui, peraí. Espera só um minutinho, gente. Nós estamos ao vivo no YouTube também. Então, a obediência, ela não é uma submissão em si, mas ela é de fato uma preparação. É fazer com que os nossos filhos venham se preparar para conseguir decidir, para conseguir fazer escolhas, né? Então, olha só, mesmo que a birra seja algo frequente nas crianças pequenas, tenha clareza, você precisa corrigir. Você precisa orientar. Não é porque é próprio da idade, né, que você vai deixar ela fazer o que quiser. Quebrar as coisas, jogar para o alto, te bater. De jeito nenhum. Corrija o seu filho pontualmente, tá? Então, bora lá começar as nossas anotações. O que nós não devemos fazer? Nós vamos passar agora para a parte prática. Nós não devemos fazer. Número 1.
Fale o que você quer. Você precisa ser clara naquilo que você quer. Por quê? Porque quando nós vemos a criança fazendo uma coisa ruim, uma coisa errada, uma coisa que às vezes a gente tinha pedido para que ela não fizesse e ela está fazendo, a nossa tendência, principalmente nós mulheres, e eu me incluo nessa, porque eu já fiz muito isso, e eu fico me policiando para não fazer mais, é que a nossa tendência é querer falar demais. E aí a gente começa aquela ladainha, a gente começa a reclamar, porque você não me obedece. Quantas vezes eu vou ter que pedir para você fazer? O que você acha que você vai ser quando crescer se você continuar assim? Até quando você vai continuar com esse comportamento, fingindo que não tá me ouvindo? E aí a gente dá aquela enlouquecida básica. Né? Então a gente não pode se enlouquecer quando a gente vê o nosso filho fazendo uma coisa ruim, quando a gente vê o nosso filho não nos obedecendo. Nós precisamos chegar perto do nosso filho e falar: filho, eu não te pedi para guardar os brinquedos? Guarda os brinquedos agora. Vamos, vem cá. Pega seu filho e coloca ele para guardar os brinquedos. Porque se seu filho ele te ouve, vê você louca da vida, descontrolada, e ele olha pra você e pensa assim: poxa, se a minha mãe, que é a minha mãe, tá totalmente, completamente descontrolada e não consegue se controlar, quanto mais eu que sou uma criança, né? Então eu não preciso me controlar também. E aí o que a gente precisa entender? Que a forma como a gente age com o nosso filho é a forma como o nosso filho também vai agir. Já viu aquela criancinha que pega o telefone? Já apareceu muito na internet esses memes, né? Aí a criancinha pega o telefone e conversa igual a mãe. Aquela coisa, né? Gesticulando, falando do jeito da mãe. É exatamente isso que acontece. Então, seja clara na sua ordem. Seja específica na sua ordem. Fala aquilo que você quer. Não fica falando: não, eu não quero que você, eu não quero. Não, o que você quer? Você quer que seu filho desça do sofá? Você quer que o seu filho pare de pular no sofá? Então fala: filho, senta no sofá, pula no chão. É isso, porque se a gente começa a falar aquele tanto de não, começa a falar aquelas loucuras, né, e aquelas coisas raivosas, a criança fica ali falando: que descontrole é esse, querida, né, não entende nada, não entende de fato nada. E isso faz com que a gente fique mais irritada, porque a gente tá falando, a gente quer que a nossa criança nos entenda, e ela não tá entendendo, aí a gente surta de vez. Número 2, não fica, pelo amor de Deus, gente, não fica dando explicações pro seu filho o tempo todo. Os pais acreditam que quando você dá uma ordem para o seu filho, você tem que ficar dando explicações para ele. Você acha que o seu filho vai conseguir te entender melhor se você ficar explicando, mas ele não vai, principalmente se ele for pequeno. Na hora que você está dando uma ordem, não é hora de dar explicação, é hora de dar uma ordem. Nós precisamos falar uma coisa de cada vez. Imita todo mundo no telefone. Não, criança faz isso, gente. Só que a gente não percebe. A criança é o nosso reflexo, é o nosso espelho. Eu usava aparelho, né? E aí eu fazia umas coisas meio assim, né? Porque quem usa aparelho sabe que a pessoa fica meio assim, desengonçada, né? E depois que eu tirei, eu ainda às vezes eu continuo com essa stick ainda, com essa mania. E meu marido falou assim: Priscila, para com isso, porque os meninos olham e reproduz. E é isso que acontece. Só que a gente faz sem perceber. Então a gente precisa se policiar nesses pontos. Então, número 1, seja clara naquilo que você quer. Fala o que você quer. Número 2, não fique dando explicações no momento da ordem, né? Momento da ordem é você falar: filho, olha só, eu quero que você guarde o brinquedo dentro da caixa preta. Não dá também pra gente ficar falando aquela coisa assim: ô filho, arruma o quarto. Gente, arrumar o quarto é uma coisa muito genérica, né? Tipo, arruma o quarto. O que é arrumar o quarto? Então a gente precisa falar o que quer, nós precisamos parar de ficar dando essas explicações, porque a criança de fato não vai entender nada. Sabe aquela coisa? Quando a criança não quer comer e você chega e fala assim: filho, sabe quantas crianças estão passando fome nesse mundo e você aí, sem querer comer a comida que a mamãe fez com tanto carinho? Você sabe o quanto o papai trabalha
trabalha para colocar dinheiro nessa casa para a gente poder comprar os seus brinquedos. Gente, isso não, né? A gente a criança ela não entende essas coisas, a criança não sabe nem o que é dinheiro, ela não consegue enxergar, mensurar esse valor. Então a gente não precisa ficar dando essas explicações. Agora, quando a criança ela é maior, você pode sim dar explicações? Pode, mas não no momento da ordem, sabe? Dá explicações depois. Dá explicações antes. Ordem é ordem. Na hora da ordem, você vai só dar a ordem. Explica depois. Porque na hora, senão a criança ela não sabe se ela cumpre a sua ordem ou se ela fica ali ouvindo sua ladainha, tá? Então, cuidado. Fala o que você quer. Dê ordem, para com esse negócio de ficar justificando, explicando pra criança pequena que ela não entende é nada. Você fica gastando sua saliva e ficando estressada. Ó, número 3. Número 3 é basicamente isso que a gente falou, né? O sermão. Ô, gente, pelo amor de Deus. Tem coisa pior que o sermão. É ruim demais. Ô, meu Deus do céu. Tem coisa ruim igual o sermão. Ninguém aguenta sermão. Imagina o seu marido chegando em casa, te passando um sabão, te dando um sermão. Sério, você quer sair correndo, você não quer ouvir, você se fecha completamente porque é um saco ouvir sermão. Ninguém aguenta, ninguém suporta. Então, quando você é aquela mãe que para tudo que sua criança faz, ela fala, você dá aquele sermão, você não é direta, objetiva naquilo que você quer, a criança, ela vai querer correr de você. Então, evite o sermão, porque uma criança que é educada com sermão, ela vai mentir, ela vai tentar te enganar, ela vai tentar fazer de tudo para que você não descubra o erro dela, porque ela sabe que a punição vai ser o sermão. O problema não é nem a correção, é o sermão. Porque, gente, o sermão é uma punição. Ninguém merece ficar ouvindo aquilo, ficar falando demais. Então, seja clara, não fica naquele sermão que ninguém aguenta. Nós temos que entender que o nosso objetivo é aproximar os nossos filhos, né? É fazer com que os nossos filhos venham ficar cada vez mais próximos, para que eles consigam alcançar, né, aquilo que nós queremos ensinar para eles. Então, quanto mais distantes os nossos filhos estiverem, pior vai ser, mais difícil vai ser alcançar o coração deles. Então, o sermão afasta os nossos filhos, faz com que eles fiquem distantes da gente. Agora, o número 4. Evite a ansiedade da escolha. Gente, a criança que precisa escolher o tempo todo, ela se torna uma criança muito ansiosa. Sabe aquela coisa que fala assim, filho, você quer comer o quê? Fala o que você quer comer, né? Não, sabe? Você deve limitar, principalmente com as crianças menores. Porque, pensa na gente, tudo que você vai fazer com seu filho, se imagina. Pensa quando você acabou de ganhar um neném, seu primeiro filho. Você fica ali, junto com seu filho, e você não sabe o que fazer. O menino chora, você não sabe se ele tá com fome, se ele tá com sede, se ele tá com sono, se ele tá com calor, se ele tá com frio. E a princípio a gente fica ali um pouquinho ansiosa, né? A gente fica ali meio, ai, o que eu faço? Né? Por quê? Porque de fato a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe. A gente fica ali naquela ansiedade. Então, ter muitas escolhas faz com que nós venhamos ter mais chances para errar, porque aquela pessoa que tem muitas escolhas, ou provavelmente ela vai errar, ou provavelmente ela não vai escolher nenhuma delas. Ela fica ali, eu não sei o que eu escolho, eu não sei o que eu faço. E a criança, ela não tem critérios para conseguir escolher aquilo que de fato é certo. Então, se você quer dar escolhas para o seu filho, limite. Filho, você quer usar a blusa azul ou a verde? Não é? Filho, qual blusa você quer usar? Filho, o que você quer comer? Filho, não, limite. Por quê? Porque isso não gera na criança a ansiedade de ter que escolher e principalmente, né, de ter que escolher e ainda conseguir escolher aquilo que é certo. Então, limite essas escolhas. Escolha você por ele, né? Ou restringe essas escolhas. Dê opções, 2 opções, né? Para que ele também, obviamente, vá adquirindo essa habilidade de decidir. Mas a gente não pode deixar o negócio, a porteira aberta, né? Que é o que tem acontecido, né? A criança, ela tem que desenvolver autonomia, ela tem que querer, né? Porque às vezes tem pai que fala, a criança não tem que querer nada, não. Esse menino não tem que querer nada, não. Cala a boca, abaixa a cabeça. Não, a criança tem que querer.
Só que direcionado, guiado, orientado por nós. A gente não pode deixar o trem desbandeirar, né? Porque senão não vai dar bom, não. Outra coisa, e essa é muito importante, que é a 5. Não use os seus sentimentos para tentar motivar a obediência da sua criança. Sabe aquela coisa? Eu estou tão cansada, eu não estou aguentando mais, é tanta coisa e eu tenho que fazer tudo, eu tenho que dar conta de tudo. Aí a criança olha aquilo e ela fica sem saber se ela fica triste e fica ali te consolando. E aí acontece a inversão de papéis, porque a criança ela vai ter que se colocar no papel de mãe, ser sua mãe, para te consolar ali naquele descontrole emocional. Ou ela vai ficar completamente impotente, se sentindo culpada, se sentindo perdida, sem saber o que é que ela faz. Porque ela fala assim, poxa, minha mãe tá se destruindo aqui, a minha mãe tá arrasada, e o que é que eu faço? Né? Então a gente não pode ficar usando essa piedade, esses sentimentos, né? Esse sentimentalismo, esse vitimismo, né? Para comover o coraçãozinho da nossa criança e fazer com que ela venha obedecer. Porque não é esse tipo de obediência que a gente quer. Né? Não é essa obediência movida a medo, movida ao sentimentalismo, não. Nós queremos que os nossos filhos nos obedeçam, mas que eles também venham adquirir habilidades para conseguir compreender que a escolha que ele fez, movido à obediência, é o melhor para ele. Então, o 5 é: não use dos seus sentimentos negativos para motivar a obediência do seu filho. Tá? Então, às vezes a gente faz aquela tempestade no copo d'água, né? Estou tão cansada, aquela coisa de novela mexicana, né? Estou tão cansada de ser injustiçada. Eu quero morrer, não aguento mais essa vida. Gente, nós somos os intérpretes da realidade para as nossas crianças. A forma como você age e a forma como você reage diante das coisas que te acontecem vai ser a forma como a sua criança vai agir e reagir diante das coisas que acontecem para ela. Então, a sua criança, se ela tiver o tempo todo nesse vitimismo, nesse sentimentalismo, nesse exagero, ai, eu sou vítima, ai, todo mundo me maltrata, ela vai se comportar e se portar como vítima também. Ela vai agir dessa forma. E a gente não quer isso. Então, mude isso. Às vezes tá difícil para você, às vezes você tá de fato passando por problemas, por dificuldades, mas assuma o controle da sua vida, né? Você não pode mudar o que o outro falou de você. Você não pode mudar o que o outro fez com você. Mas você pode decidir como é que você vai reagir diante disso. O outro, né? O comportamento do outro, o erro do outro, a injustiça do outro não define quem você é. Não te obriga a agir mal. E é o que eu sempre ensino para os meus filhos aqui. E eu acredito que isso é um princípio valiosíssimo. Não é porque os outros erram que eu também vou errar. Não é porque o outro gritou comigo, me maltratou, falou mal de mim, que eu também vou fazer isso. Eu posso ser uma pessoa melhor. Eu posso ser um ser humano melhor. E quando o seu filho vê que você não é movido às circunstâncias, que você não é movido às coisas que te acontecem, mas que você decide como que você vai agir, ele aprende por modelo e ele passa a ter você como uma referência para a vida dele. Não é deixar para lá o sentimento, mas é quando o seu filho, um coleguinha maltratar ele, um coleguinha falar mal dele, não é que ele vai, deixa para lá. Não, ele vai olhar para aquela situação e falar, poxa, o meu coleguinha não tá bem, né, mãe? Ele precisa de ajuda, né, mãe? Ele não vai se deixar levar pelo comportamento do outro. É isso que acontece nas pessoas hoje em dia. Todo mundo fica se doendo, porque ninguém quer ser autor da própria vida. E esse é um grande erro, certo? E agora o 6, nós vamos falar sobre palmadas e gritos. Isso, como eu já disse, né, na questão do sentimento de ficar se colocando como vítima, isso afasta os nossos filhos de nós. Isso não faz com que nós venhamos realmente conseguir a obediência dos nossos filhos genuína, aquela obediência verdadeira. Por quê?
Porque quando a gente bate no nosso filho, quando a gente grita com o nosso filho, a princípio ele pode nos obedecer. Claro, quem é que quer ser saco de pancada? Quem é que quer apanhar? Se a pessoa falar assim, fala que você é feio, senão você vai apanhar. Nossa, eu sou a pessoa mais feia do mundo, porque você não quer apanhar. Mas ele está agindo movido pelo medo. E não pela obediência, né? E não por enxergar você como uma autoridade. Não por enxergar você como uma pessoa que ele confia, mas que ele teme. Percebe? Nós precisamos aproximar os corações. Tem uma história, eu acho que eu contei ela até no curso. Se eu não contei, depois eu vou colocar nos stories, e aí eu vou avisar vocês. Que fala, né? Por que você grita tanto? E aí, esse sábio falou, nós precisamos gritar quando os nossos corações estão afastados. Então, quanto mais os nossos corações estiverem afastados, mais eu vou precisar gritar. E fala que não é isso que acontece. Quanto mais distante você está do seu filho, quanto mais longe você está da sua família, quanto mais longe você está de você mesma, mais você vai precisar gritar. Então, nós podemos corrigir os nossos filhos, nós devemos corrigir os nossos filhos, mas nós não precisamos gritar para fazer com que os nossos filhos venham nos ouvir. Travou. Travou aí? Voltou? Tá todo mundo me ouvindo? Fala aí pra mim, gente. Acho que travou. Fala aí pra mim, manda aí pra mim se tá travado ou se tá legal. Que eu acho que travou pra mim. Tá legal? Tá funcionando legal, Lei? Tá? Pode continuar? Então tá. Então, nós precisamos nos aproximar dos nossos filhos. Pensa você com seu marido. Imagina só. Tá ali você conversando com seu marido. Se você começar a gritar com ele, tratar ele de forma rude, ele vai te ouvir? Ele vai entender o que você tá falando? Ele não vai querer saber o que você tá falando. Ele vai falar, poxa, que mulher folgada. Que é isso? Gritando comigo, né? Então, os gritos, os maus tratos afastam as pessoas da gente, afastam os nossos filhos. Gente, eu sei que não é fácil. E não é fácil mesmo. Eu sei que é difícil. Mas quando você conseguir ter o autocontrole, o autoconhecimento, você vai entender. Poxa, eu sou a adulta da relação. Eu preciso me controlar. Para pensar. Quantas vezes nós exigimos que os nossos filhos se controlem, mas nós não nos controlamos. E é isso que acontece. A minha chave sobre isso virou quando eu passei a exigir do meu filho que ele se comportasse bem e eu ficava irritada. E um dia ele chegou para mim e falou assim: mãe, me desculpa, eu tô tentando. E nessa hora, os meus olhos se encheram de lágrimas. Porque eu percebi que eu estava exigindo uma coisa dele que eu mesma não estava conseguindo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Muitas vezes nós estamos brigando com os nossos filhos, nós estamos exigindo dos nossos filhos, nós estamos exigindo das nossas crianças pequenas coisas que nós não estamos controlando em nós mesmas. E desse jeito não vai funcionar, não vai dar certo. E nesse dia eu decidi que eu precisava mudar, que eu precisava fazer diferente. E aí eu parei um pouco de estudar sobre o comportamento das crianças, que era uma coisa que eu já era bem aprofundada no assunto, e eu comecei a estudar sobre a transformação minha. O que eu precisava fazer para me conhecer, o que eu precisava fazer para me controlar, o que eu precisava fazer para ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Porque afinal de contas, esse é o nosso objetivo, não é?
Não é ficar disputando poder, não é, ficar naquela coisa quem manda mais, quem manda menos. De fato, o nosso objetivo é conseguirmos ser uma pessoa melhor e fazer com que os nossos filhos também sejam pessoas melhores. Que nós possamos contribuir com o mundo, né? Mas que a gente comece pela nossa casa. Então, voltando, né? Então a gente não quer que o nosso filho venha nos obedecer e ele venha agir por medo. O passo 7 agora. Não diminua o sofrimento da sua criança. Às vezes a criança, ela chega perto de você para falar de um problema que ela está vivendo, de alguma confusão que aconteceu. E imediatamente a gente fala assim, que é isso? Que bobeira, que exagero, precisava de tanto. Nossa, não filho, que bobeira, deixa isso para lá. Nós diminuímos o sofrimento da nossa criança. E às vezes a nossa criança ela só queria ser ouvida. Às vezes a nossa criança ela só queria que nós olhássemos para ela e falasse, filho, tá tudo bem, a mamãe tá aqui do seu lado. Nós vamos conseguir superar isso, nós vamos conseguir resolver isso. Volta naquele caso do médico que eu falei no início da aula. Imagina se o médico chega e fala assim, nossa, você tá muito exagerada, dorzinha dessa. Pra que você ficar nesse desespero todo, nesse exagero todo? Você não precisa disso. Para de ficar com essa frescura, né? E a gente só queria ouvir uma palavra, um carinho, uma atenção, um amor, um olhar. E às vezes a gente não sabe nem o que a gente vai falar. Mas se a gente der um abraço nos nossos filhos e fazer com que eles se sintam pertencentes e fazer com que os nossos filhos percebam que independente dos erros deles, das falhas, eles são amados, eles são queridos, isso aí já valeu tudo, tá? E agora nós vamos para a parte de o que a gente vai precisar fazer para que de fato os nossos filhos venham conseguir nos obedecer. Né? Porque eu falei muito sobre o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa repensar, né? E olha só, nós precisamos ter claro o que a gente quer para nossa casa. Aqui a Jessi tá perguntando, essa live vai ficar salva? Sim, Jessi, eu acredito que por 24 horas, né? Se o Instagram não me derrubar, eu vou deixar ela salva sim, tá bom? E aí, caso ela não fique salva aqui no Instagram, se vocês não entraram no grupo do WhatsApp, tem que entrar no grupo do WhatsApp que eu vou disponibilizar o link da aula lá também, tá bom? Aí quem quiser pode me chamar no direct, eu vou colocar na minha bio também, tá? Pode me chamar que eu passo o link da aula. Então, a gente precisa entender que nós temos muito mais competências que os nossos filhos. Então, às vezes a gente está exigindo do nosso filho coisas que nem nós estamos fazendo. Então, a gente precisa organizar a rotina da nossa casa. Nós precisamos fazer com que as coisas sejam de fácil acesso para a criança, para que ela consiga também nos obedecer. Porque às vezes a situação está tão caótica, né? A situação está tão crítica que a nossa criança não consegue nem nos obedecer, porque ela não sabe nem por onde que ela começa. Então, aquilo que a gente já falou, ponto número 2, né? Dê as ordens de uma forma clara, né? Não é, filho, arruma o quarto. Não, é filho, guarda as bonecas, guarda o Lego. Filho, pega o seu tênis, guarda o seu tênis. Então, quanto menor a criança, mais a ordem específica você tem que dar. Então, você tem que pensar o seguinte, no funil, né? O funil arruma sua casa. Para pensar, nossa, eu não sei se eu começo pela cozinha, se eu começo pelo banheiro, se eu começo juntando as coisas que estão espalhadas pelo chão, né? As pessoas que estão me acompanhando nos stories estão vendo, né? A loucura que tá aqui em casa. Depois eu vou mostrar os bastidores aqui pra você. Tem caixa espalhada, aqui tá arrumadinho, porque vocês não têm noção do que tá do lado de trás. Porque tem caixa espalhada a casa inteira, porque eu tô me preparando pra mudar. Então, é isso. Se eu chegar pra minha criança, e isso aconteceu hoje, porque tinha alguns brinquedos no quarto dos meus filhos, e eu falei, Ana Luísa, junta os brinquedos, coloca na caixa, porque senão eles vão acabar ficando. E ela falou, mãe, mas eu não sei aonde que eu coloco, eu não sei o que eu faço. E é exatamente isso que acontece, porque aqui em casa eles estão muito acostumados já no local que eles têm que colocar, o que eles precisam fazer. Só que como tá tudo louco aqui em casa, tá tudo tipo, muita caixa, aquela confusão, ela não sabe o que fazer, ela quer ajudar, ela quer obedecer, ela quer cumprir a ordem, mas ela não sabe
Como? É quando você chega na cozinha bagunçada, que tem panela até no teto, no chão, jogado pra todo lugar, que você não sabe por onde que você começa. É isso. Então, a criança, ela não tem tanta habilidade igual a gente, ela não tem tanto desenvolvimento igual a gente. Então, ela vai ter mais dificuldade. Então, quanto mais específica você for, melhor vai ser para o seu filho cumprir a ordem. Filho, agora vai escovar os seus dentes. Vai lá. Ah, Priscila, mas não é muito mecânico? Não. Você está formando o seu filho, preparando para o seu filho. Daqui a pouco você não vai precisar ficar falando tanto essas ordens, dando ordem o tempo todo. Por quê? Porque ele já vai adquirir essa autonomia. Agora tá, número 3, você precisa garantir que essa ordem foi ouvida, né? E aí, eu tinha muito esse defeito e eu fico me policiando muito, porque eu fui acostumada na minha casa com a minha querida mãe, né, a conversar entre cômodos. E quando eu me casei, o meu marido falou: Priscila, você tem que parar com essa mania, porque tá um no quarto, outro no banheiro, você tá tentando conversar, né? E eu tô ensinando isso pros meus filhos, porque eu tenho essa mania de conversar entre cômodos. E como que a gente conversa entre cômodos? Alguém tem essa mania aí de conversar entre cômodos, né? Você vai ter que dar uma gritada básica, porque senão o outro não vai te ouvir, né? E aí fica aquela gritaria dentro de casa. E o meu marido, ele é muito calmo, muito tranquilo, então ele não é de ficar gritando, mas eu falo um tiquinho mais alto, então eu tenho que dar uma baixada e aí eu tô me policiando para melhorar nisso. E mães, né? Normalmente as mães têm essa mania, né? A criança tá lá no quarto brincando e você tá lá na cozinha fazendo almoço, você tá gritando: menino, guarda o brinquedo, né? Tá naquela gritaria. Gente, seu filho tá no mundo da lua, brincando, intertido ali, ele não tá nem te ouvindo. E você tá ali gritando, já gritou 1, 2, 3, e aí vem aquela famosa frase: quantas vezes eu vou ter que gritar para você guardar o brinquedo? Eu vou chegar no chinelo. E aí você já chega lá na porta do quarto com o chinelo na mão, porque você já falou mais 5 vezes. Só que, gente, a criança não tinha nem ouvido. Então você precisa parar o que você está fazendo, chegar lá perto do seu filho e falar: filho, agora é hora de guardar os brinquedos. Guarda os brinquedos. E vai lá fazer com que ele cumpra essa ordem. E aí fala: Priscila, meu filho é pequeno. Você vai lá, ajuda o seu filho a cumprir essa ordem, né? Vai ensinando, vai mostrando onde é que guarda, como é que faz. Ah, Priscila, mas eu tô agarrada no serviço, tô atrasada, eu tenho que sair, eu tenho que dar almoço, eu tenho que levar a menina pra escola. Você vai ter que parar. Você vai ter que parar, ir lá, ensinar, corrigir. Por quê? Porque se você não fizer isso, vai dar briga. E você vai gastar muito mais tempo brigando do que de fato ensinando o que é certo. Então, gaste tempo ensinando o que é certo. Para que gastar tempo brigando, não é mesmo? Então, se certifique que o seu filho te ouviu e faça com que ele cumpra a ordem que você deu. Vai lá, fica lá, espera ele cumprir a ordem. Não fica naquele negócio: ah, nossa, deixa, então faz o que você quiser. De jeito nenhum. Não cede. Se mantenha firme e faz ele cumprir a sua ordem. Outra coisa que é muito importante, principalmente para as crianças menores, né? A gente precisa... Quem já leu aquele livro O Poder do Hábito? É isso que a gente precisa desenvolver nos nossos filhos. Quem não leu esse livro, O Poder do Hábito, eu vou deixar nos meus stories, mas não vai ser amanhã, vai ser lá no final de semana, quando eu achar ele dentro de alguma das caixas. Esse livro ensina que nós precisamos ter gatilhos, né? E aí isso vai fazendo com que fique mais fácil para que a gente venha executar as tarefas que a gente precisa. Então, se a nossa criança desenvolve uma rotina, um hábito, então aqui em casa nós temos o hábito. Eles acordam, eles têm que arrumar o quarto, a cama, ou trocar o pijama, fazer tudo antes de vir tomar café da manhã. E aí passa o dia tal, de noite eles já sabem que eles lancham, tomam banho, história e dormir. É isso, né? É guardar brinquedo, tomar banho, história, dormir. Todos os dias é isso. Todos os dias é isso. Todos os dias é isso. Guardar brinquedo, tomar banho, história, dormir. Guardar brinquedo, tomar banho, história, dormir. Gente, quando meus filhos tomam banho, eles já sabem que tá na hora da história. E depois da história tá na hora de quê? Dormir. Eu não preciso mais ficar falando, remoendo, gritando, xingando. Tá na hora de dormir. Tá na hora de dormir. Tá na hora... Não, por quê? Porque eu criei uma rotina e meus filhos vão disparando esse gatilho, tipo... Tá na hora de guardar o brinquedo? Opa, tá na hora do banho. Tá na hora do banho? Opa, já tá na hora de dormir. Ah, vou ouvir história, depois vou dormir. Isso já vai sendo automático. Então, nós precisamos fazer com que isso vá acontecendo
na nossa casa. E quem é que vai desenvolver essa rotina? Ah, Priscila, mas meu filho não quer dormir. A gente não pode e a gente não precisa obrigar o nosso filho a dormir. Mas o nosso filho tem que ter horário para ir para a cama. É 8 horas da noite que é o horário? Filho, 8 horas da noite você vai estar na cama. Né? O meu filho até brincou, porque aqui em casa eles dormem cedo. Mas aí o meu filho até brincou. Ah, mãe, ontem eu assisti um pedaço da sua live. Eu falei, mas como assim você assistiu um pedaço da minha live? É porque eu não estava dormindo, eu estava deitado no quarto, mas eu ainda não estava dormindo. Eu falei, ah, tá, mas você estava lá deitado, né? E é isso que precisa acontecer, né? Às vezes a gente quer que o nosso filho durma. Ah, meu filho não quer dormir, ele fica sem sono. Tá, mas ele tem que te obedecer e ele tem que ir pra cama a hora que você determinar. Por quê? Porque você sabe o que é melhor pra ele. Você sabe que se ele não dormir cedo, no dia seguinte ele vai estar um caco. Ele vai estar irritado, ele vai estar nervoso, o rendimento na escola dele vai ser péssimo. Então não vai dar certo. Ele vai dormir. Ah, mãe, mas eu não quero. Beleza, filho. Fica na cama, fica olhando pro teto, conta carneirinho, rola para um lado, rola pro outro, mas você vai ficar deitado porque tá na hora de dormir. Daqui a pouco você dorme. Pronto. Hábito. É difícil? É. É difícil? É óbvio que é. Mas aprende. Aqui em casa deu 8 da noite, hoje 7h30, tava todo mundo já dormindo. Eu acho que tava dormindo de fato, né? Que eu nem fui lá olhar não. Mas é isso. Vamos supor, criar uma rotina, contar a história, dar beijo, boa noite, tchau. Isso. Agora, outro ponto. O 5, fazer ele executar a ordem. Eu já até falei, né? Fazer ele executar a ordem. A gente não pode ficar gritando e deixando a criança pra lá. Vai lá, faz a criança cumprir a ordem que você deu. Se é pequenininha, pega na mão. Leva a criança até onde você quer que ela guarde o brinquedo, até que ela vá fazendo isso sozinho. Não deixa a criança solta, enrolando, fazendo hora, fazendo corpo mole. Não faz isso. Vai lá, faz a criança cumprir a sua ordem. Outro ponto, compreenda as dificuldades da criança. Se eu exigir dos meus filhos, na atual conjuntura que está a minha casa, eu vou mostrar para vocês no final, nos stories, vai todo mundo, quando acabar a live, vai lá nos stories que eu vou mostrar. Do jeito que está a minha casa, se eu exigir que os meus filhos consigam organizar as coisas dele, vai ficar, gente, é desumano, não tem jeito, não dá, né? Teve um aniversário, a casa tá de perna pro ar, tá aquela confusão, você exigir que a sua criança organize, não tem como, né? Então, assim, você tem que perceber, a criança tá com sono, tá cansada, você sabe que ela teve um dia exausto, um dia cansativo. Não dá pra você ficar exigindo coisas nesse momento. Por quê? Porque as necessidades básicas dela não foram supridas. Ela tá com sono, ela tá com fome, ela tá cansada. Percebe? Então, se a gente exigir uma coisa da criança, ela não vai cumprir, e o que vai acontecer? Você tá me desobedecendo? Que não sei o que. Não, porque nós não tivemos sabedoria de entender que a criança não tava no dia ideal. Tipo, ela tá cansada, chegou de viagem, né? Tá um momento diferente. Então, presta atenção no que eu vou te falar agora, porque a gente já tá finalizando. Só exija uma ordem, só dê uma ordem para sua criança se você sabe que ela vai cumprir. Se você sabe que ela não vai cumprir, não fala. Não fala. Porque se você falar, você tem que fazer a sua criança cumprir. Por quê? Porque se você fala, a sua criança não cumpre e você deixa pra lá, abre essa possibilidade na cabeça da criança. Ela fala, opa, então quer dizer que não é sempre que eu tenho que escutar minha mãe, não? Não é sempre que eu tenho que obedecer, não? Abre essa possibilidade. E aí toda vez ela vai tentar dar uma forçadinha pra tentar fazer a vontade dela e não a sua. E aí vai começar aquela confusão toda de novo. Por quê? Porque fez uma rachadura ali na estrutura. Então, fala, faz a sua criança cumprir, mas fala só aquilo que você vai conseguir manter, né? A avó tá 8 horas da noite, vai chegar visita na sua casa. E aí? Você vai deixar a criança dormir? Ou você vai deixar a criança ficar acordada? Você tem que definir. Se você mandar a sua criança dormir, filha, ela vai ter que ir lá dormir. Você não vai poder, pode ser qualquer pessoa mais importante desse mundo chegando. Ela vai ter que cumprir a sua ordem, porque você mandou ela dormir. E isso precisa ficar muito claro. Então, só fala aquilo que sua criança vai cumprir. Eu estou explorando, ai meu Deus do céu, já estou passando do tempo. Pera aí, gente.
Outra coisa, reforce as coisas boas que o seu filho faz. Reforço positivo é muito bom. A minha filha, ela pegou a vassoura e começou a varrer o escritório hoje, depois que eu tinha terminado de tirar as coisas de dentro dele. Eu falei, poxa filha, muito obrigada. Como você foi bondosa comigo, obrigada. Você foi uma pessoa que teve expediente. Você fez sem eu ter que pedir, sem eu ter que mandar. Você foi uma pessoa que teve iniciativa, parabéns. Eu vi o que ela fez de bom. Sabe aquela criança que fala assim, nossa, minha mãe só enxerga tudo que eu faço de errado, mas ela não vê nada que eu faço de bom? É isso, né? Nós precisamos conseguir enxergar. Aí tem mãe que fala assim, não fez mais que a obrigação. Mas já parou para pensar que às vezes nós não fazemos a nossa obrigação? Então a gente precisa sim reforçar aquilo que as nossas crianças fazem, né? O lugar onde eu tô morando tem muita escada. Então, a minha filha, o meu filho vê que eu tô subindo as escadas com coisas pesadas, eles sobem e depois eles descem para me ajudar, sem eu pedir. Então, eles estão sendo generosos, eles estão sendo pessoas que olham a situação e têm iniciativa. Por que não elogiar? Por que não encorajar? Por que não fazer com que a criança identifique que o que ele tá fazendo, a forma como ele tá agindo, é boa, é legal, ele pode repetir esse comportamento, ele pode fazer de novo. É isso. Se nós somos uma pessoa, pais indiferentes, a gente só corrige o errado. Mas quando é certo, a gente é indiferente. A nossa criança ela fica sem referência. Ela não sabe quando erra, quando acerta. Ou toda vez ela erra. Ou só quando erra que ela é vista. Percebe? Só quando ela erra que ela é vista. Quando ela acerta, tipo, não faz diferença. Não fez mais nada que obrigação. Então, não vamos fazer isso. Reforce as coisas boas que os seus filhos estão fazendo. Valorize o esforço, valorize, encoraje-o a continuar. Outra coisa, prefira castigos que sejam consequências, né? A gente não pode ficar naquela punição, naquela, né, de eu vou tirar, você vai ficar um mês sem descer para brincar, você vai ficar um mês sem ver televisão. A criança, ela vai falar, poxa, a minha mãe tira uma coisa que eu gosto e será que isso é bom pra mim? É ruim? Né? Não. Então, os erros dos nossos filhos precisam ter consequências. Então, por exemplo, seu filho fez hora para estudar, ficou lá enrolando, fazendo hora, qual que é a consequência? Ele vai brincar menos tempo. Por quê? Porque ele já poderia ter terminado, ele já poderia estar brincando. Ele não tá brincando porque ele não quer, porque ele não terminou. Então ele vai terminar o que ele começou, porque tem isso também. Tem que terminar o que começa. A gente não pode deixar as coisas no meio do caminho, não. Termina o que começou e por causa disso você não vai brincar. Você vai brincar menos tempo que a sua irmã, porque você demorou para fazer a sua atividade. Isso é uma consequência lógica. Você não tá punindo o seu filho. Ele decidiu demorar, você falou com ele, conversou e ele enrolou. Consequência? Brinca menos. Ele vai perceber disso, vai perceber essa situação. Na próxima vez, vai fazer melhor, vai fazer com concentração. Não tô falando para fazer de qualquer jeito, mas vai se concentrar, vai focar naquilo que ele tá fazendo. Outro ponto pra gente ir finalizando, gente, e agora é sério. Faltam 2 pontos e nós vamos finalizar. Não desanime. E isso é muito importante. Muitas vezes nós damos uma ordem para os nossos filhos, nós aprendemos formas de fazer. E o nosso filho às vezes até começa a fazer tudo certo e a gente vê mudança e a gente fica feliz com isso, mas de repente o nosso filho erra. E aí a gente desanima e fala, tá vendo? As coisas não funcionam para mim. Por que para mim é sempre tão mais difícil? Por que para mim as coisas dão errada? Por que, sabe? E aí a mãe tende a desanimar. E aí o que a gente precisa entender? Que nós estamos vivendo um processo, nós estamos num processo educacional, nós estamos educando os nossos filhos. E no meio desse processo, vai acontecer erros, vai ter falhas. Nós precisamos estar ali do lado dos nossos filhos, não para apoiar os erros deles, mas para ajudá-los a conseguir voltar para a pista certa, sabe? Quando os nossos filhos se desviam, nós precisamos fazer com que eles venham voltar para o caminho certo. E nós não podemos desanimar, porque é uma jornada, é uma estrada que é muito importante e nós temos um papel fundamental, nós temos o privilégio de poder orientar os nossos filhos. E se ele pedir desculpas do erro dele que você está falando ou você pedir desculpas para ele? Me explica direitinho aí. Então eu vou continuar e você me explica, tá? Que aí eu vou te responder. Quem tiver dúvida pode mandar, tá, gente?
Então, não desanime no meio dessa jornada, no meio desse caminho, porque se a gente olha o erro da criança como uma coisa muito fatal, sabe? Nossa, meu filho erra, meu filho isso. A gente vai fazendo com que os nossos filhos não tenham liberdade para errar com a gente. E o melhor lugar para que o nosso filho venha errar é dentro de casa. Porque ali dentro de casa ninguém vai apoiar, ninguém vai passar a mão na cabeça, mas nós vamos enxergar aonde é que está errando e nós vamos direcionar. Nós vamos mostrar para eles caminhos melhores, né? Os nossos filhos, eles precisam entender que eles podem errar com a gente, que tá tudo bem. Nós não vamos condenar, maltratar eles por isso, mas nós vamos corrigir, nós vamos orientar. Não apoiar o erro, mas ele entender que independente do erro dele, nós vamos continuar amando ele, né? Que o nosso amor, ele é incondicional, não importa o que aconteça, mas nós não vamos apoiar o erro. Quando a criança, ela pede desculpas do erro dela, isso é maravilhoso. Fala, filho, realmente você errou. Então, o que a gente pode fazer para a gente acertar da próxima vez? Principalmente quando são crianças pequenas, né? Porque às vezes a criança, ela fala, eu errei, desculpa, mãe. Mas para você parar de chamar a atenção dela, para acabar aquela situação, para interromper aquilo ali. Mas ela não aprendeu. E qual que é o nosso objetivo? Ensinar. Então, seu filho reconheceu o erro. Filho, o que você fez de errado? Pergunta para ele. O que você fez de errado, filho? E ele vai falar, tananana. Ah, filho, realmente isso é errado. E o que você pode fazer para fazer diferente depois? O que você vai fazer quando uma situação dessa acontecer? E aí você fala assim, Priscila, meu filho é pequeno, ele não sabe. Tá, você pode responder por ele. Você fala, olha, filho, você pode emprestar um outro brinquedo pro seu amigo ao invés dos que você estava brincando. O que você acha? Você pode deixar o seu amigo escolher a brincadeira e da próxima você escolhe. Então você vai dando pro seu filho um cardápio, né, de formas de agir melhor da próxima vez, porque isso é importante. Às vezes ele não sabe como agir melhor, né? E a gente tá ali exigindo dele. Outra coisa, não ceda às ordens que você dá para o seu filho. Não ceda às ordens. Por quê? Porque às vezes a gente dá uma ordem e a gente está tão cansado, a gente já falou para o nosso filho. Fala, filho, não pode comer no sofá. Aí você chega do trabalho, tá cansada, estressada e tal, você vê seu filho sentado lá comendo no sofá. E o que você faz? Passa reto, finge que não vê, vai lá tomar banho e fala assim, vou fingir que eu não vi, né? Não pode. Não pode fazer vista grossa. Você tem que ir lá e falar, filho, a gente já não combinou que não é pra comer no sofá? Levanta e vai comer na mesa. Pronto. Não precisa gritar, não precisa fazer barraco, não precisa. Levanta e vai comer na mesa. Acabou. Você não fez vista grossa, você manteve a ordem que você deu, você foi direta, não fez sermão, não falou demais, falou o que você quer. Levanta, vai comer no sofá. Sai de cena. Não fica discutindo com a criança. Né? Não fica, porque você é a autoridade, certo? Então, gente, é isso. Outra coisa, só para terminar, esse aqui não tava nem aqui. Se a criança errar, eu falo que ela vai ficar sem brincar por um período, por exemplo. Mas se ela vir com aquela carinha pedindo desculpa, claro, mantém o castigo. E eu ia falar isso agora, você tá lendo na minha mente. Não fica com dozinha da criança. Eu nem tava aqui no roteiro. Mas é muito importante, não fica com dozinha da criança. Não fica com dozinha da criança. Porque você precisa manter aquilo que você falou. Por isso que eu falei, se você não vai cumprir aquilo que você está falando, não fala. Né? Nós não vamos pro clube final de semana porque você fez isso. Aí chega final de semana, tá aquele sol rachando, você morrendo de calor, doido pra ir lá dar uma pulada na piscina. E aí você fica assim, agora, meu Deus do céu, vou, não vou. Não, você não vai poder ir, querida, porque você falou que não ia. E agora cumpra o que você falou. E é exatamente isso. Filho, eu entendo que você reconheceu o seu erro, eu entendo que você entendeu onde é que você errou, mas a gente combinou que você não ia brincar com esse brinquedo, por exemplo, porque você não estava dando conta de brincar, você estava jogando no seu amigo, jogando o brinquedo no seu irmão. Então, a gente não combinou que eu ia guardar esse brinquedo? Então, a mamãe te desculpa, a mamãe te perdoa, mas você não vai brincar com esse brinquedo. Beleza. Não podemos ser pais bananas. Não podemos. Mantenha firme. O povo fala que é meio general. Você pode tratar com amor, carinho, firmeza, não precisa gritar, xingar, maltratar. Fala, filho, eu sei que você quer,
Mas nós não vamos brincar com isso agora, porque a gente combinou. Eu fiz isso semana passada com meus filhos. Eles estavam com um brinquedinho que jogava água um no outro. E aí um jogava no outro e depois um apelou que o outro não queria, que não sei o que. Eu falei, e o que a gente combinou? Vamos guardar. Peguei e guardei. Ah, mãe, mas por favor, a gente já resolveu. A gente não combinou que ia guardar? Guardou. Guardou. Eles descobriram o brinquedo agora, depois da mudança, porque nem lembravam mais. Resolveram a situação ali, guardei o brinquedo e eles continuaram brincando de boa. Então é isso. Quando a criança sabe que você não vai ceder, você não vai voltar atrás, ela já vai pensar duas vezes em ficar criando confusão. Então pensa nisso também. Não ceda. A criança vai fazer carinha de dó. Ai, tadinha, é pequena. Aí tem as queridas vovós, as titias e todo mundo mais, os parentes, os vizinhos que vão querer intrometer na hora que você tá educando seu filho, né? Querer dar o pitaco lá, dar opinião, né? Eu não sei se acontece com vocês, mas já aconteceu comigo e eu já resolvi essa situação. Ninguém dá pitaco quando eu tô corrigindo meus filhos, quando eu tô educando, porque eu que sou a mãe. Quem sabe sou eu, quem vive sou eu e quem decide sou eu. Então, mas eu preciso tratar mal? Não, eu não preciso tratar mal, mas eu vou falar com carinho. Eu entendo que você tá com dó dele, mas pode deixar que eu sei o que eu tô fazendo, né? E mantenha firme, não fica com dózinha não, porque senão depois a conta chega e a conta é alta. Então, gente, é isso que eu quis trazer para vocês, esse passo a passo. São passos simples, básicos, que se a gente começar já a colocar em ordem, né, colocar em prática, a partir de hoje, você já vai conseguir ver muita diferença no comportamento do seu filho. É lógico que não dá pra gente falar tudo que a gente quer numa live, né, porque era pra ser de 1 hora, já são 1h12, né, mas eu quis trazer de uma forma mais prática, para que de fato essa mudança já pudesse começar a acontecer na sua casa e na sua família, né? E é o seguinte, então eu vou falar agora um pouquinho do curso, né? Como eu sempre falo, eu acredito que o maior sofrimento não é saber, mas é saber e não conseguir fazer. E foi pensando nisso, foi pensando inclusive naquilo que eu passei e o que eu tive que buscar de conhecimento, de estudo, de me aprofundar para conseguir de fato, conseguir alcançar o coração dos meus filhos, mas primeiramente alcançar o meu, foi que eu desenvolvi esse curso, né, que é um curso completo. Ele é um curso que ele foi pensado em todas as lacunas que precisam ser preenchidas na educação dos nossos filhos, né? Não só voltado no comportamento da criança, né? Porque às vezes a gente vê muita gente falando sobre o comportamento da criança, o que a gente pode fazer, como eu fiz hoje na live, né? O que a gente não deve fazer, o que a gente deve fazer, mas a gente não enxerga que muitas vezes a mãe, ela também precisa muito de ajuda, né? A mãe não tá sabendo, ela não tá conseguindo se controlar. Então, esse curso que eu desenvolvi, ele é um curso 2 em 1. A primeira parte do curso, ela é toda voltada para a mãe, para você conseguir se entender, para você conseguir se compreender, para você conseguir se curar, para você conseguir, de fato, conseguir ter a inteligência emocional, para que você consiga, de fato, ter o autocontrole, o domínio, né? De conseguir se controlar, se manter nas suas convicções, naquilo que você acredita que é certo, né? Então a primeira parte é toda voltada para a mãe. E aí a segunda parte, sim, nós vamos falar sobre as características básicas da educação dos filhos, o funcionamento do cérebro da criança e inúmeras coisas. Então é um curso super completo. Ele tem, quer ver? São 13 módulos e ele tem mais de 110 aulas, para você ter noção. São aulas práticas, rápidas, que você assiste e já começa a colocar em prática, tá? Então, é um curso muito completo que eu pensei na posição de mãe e na situação do filho. E por que eu criei esse curso? Porque eu percebi que não adiantava eu saber o que eu devo fazer com meu filho, como é que eu devo agir, se eu não conseguir colocar em prática na hora. E essa é a mudança que talvez você está buscando há tanto tempo. Talvez você já está aqui na internet acompanhando vários conteúdos, se aprofundando, lendo livros, mas na hora você não consegue pôr em prática. Você está igual aquela pessoa que fez com que o livro fosse até um manual ali. Seu filho pirraçou, você fica assim, pirraçou, o que eu devo fazer? Né? Mas não funciona, não dá certo para você. E talvez você já se perguntou por que não tem dado certo para mim, por que não tem funcionado comigo, aonde é que eu errei, o que eu tô fazendo de errado.
E o problema é que não é porque você errou o que você está fazendo de errado, é porque de fato você não aprendeu. Ninguém te ensinou o que você deveria fazer. Então, hoje eu te convido a conseguir olhar para você e entender que o seu filho ele só vai se curar. O seu filho ele só vai mudar o comportamento dele quando você conseguir mudar o seu. Você é um modelo, você é um exemplo e você tem todas as condições do mundo para conseguir. Mas você precisa de uma ajuda. Talvez você precise de uma pessoa para estar do seu lado, te apoiando, te erguendo quando você cair, te apoiando nas suas decisões, te orientando. E é esse convite que eu quero fazer para todas vocês hoje, né? Eu quero falar que estão abertas as inscrições para o nosso curso Prepare o seu filho para o futuro, né? A partir da sua transformação. É um curso, de fato, que nós vamos abordar inúmeros temas para que você não seja aquela pessoa que tenha que mandar no seu filho o tempo todo, mas que você consiga desenvolver nele a autonomia verdadeira, para que ele consiga ter um futuro brilhante, que esse é o nosso desejo, é o desejo de toda mãe, é fazer com que os filhos alcancem um nível mais alto. E aí algumas pessoas me perguntam, Priscila, mas é para que idade? Até 12 anos, 13 anos, para todas as idades, porque na parte do curso que fala sobre o desenvolvimento infantil, é mais voltado para criança até 12 anos, de 0 a 12 anos. É um guia do desenvolvimento da criança. Mas se seu filho ele é mais velho e você tem tido um péssimo relacionamento com ele, se você conseguir se transformar nessa primeira parte do curso, que é assim, são 8 módulos, se eu não me engano, se você conseguir entender e conseguir compreender tudo que eu estou ensinando nessa parte, você vai conseguir transformar a sua vida, a sua família, você vai conseguir transformar a sua vida em todas as áreas, porque você vai conseguir utilizar isso até no seu trabalho, no seu relacionamento com as outras pessoas. Entende? Então, ele é um curso para vida. Você vai ter ferramentas passo a passo para saber o que fazer com o filho, tudo vai ter. Mas você vai se transformar como pessoa. Você vai nascer de novo. Você vai ser uma nova mulher, uma nova pessoa e você vai ter uma nova família. Não importa o jeito que tá as coisas aí na sua casa. Por mais que você olhe e pareça que tá tipo assim, não tem solução. Tem solução. E é o seguinte, nós vamos ter vários bônus e a ótima notícia é que as 30 primeiras pessoas que adquirirem o curso vai ter um acompanhamento exclusivo comigo, direto comigo, e vai funcionar assim. Eu vou dar uma mentoria individual para você. Nós vamos entrar em contato com você. Você vai me mandar quais são todos os seus problemas. Manda a lista. Quais são as suas dificuldades? O que você está precisando de ajuda? O que está acontecendo? Por que você não está conseguindo? Você vai desabafar comigo. E eu vou preparar uma mentoria exclusiva para você, que vai de acordo com a sua necessidade em particular. Então, as 30 primeiras que entrarem no curso vão ter essa mentoria individualizada comigo, certo? Outro bônus é que nós vamos ter 4 aulas tira dúvidas ao vivo em grupo. Então, você vai ter oportunidade de poder tirar as suas dúvidas e eu vou respondê-las, né, no geral, né, eu vou pegar todas essas dúvidas, eu vou responder de uma forma geral para todo mundo. Então, nós vamos ter 4 encontros uma vez por semana. Eu vou agendar a data e vou colocar lá na plataforma para vocês acessarem, tá? Nós vamos ter acesso à gravação da nossa aula Como Conseguir a Obediência dos Nossos Filhos e um bônus especial, um bônus surpresa, um mimo que eu vou preparar para vocês com todo amor, com todo carinho, para que você não se esqueça que você tem tudo que você precisa. Você só precisa, às vezes, fazer pequenos ajustes para, de fato, conseguir o resultado que você tanto busca, certo? Então, vocês vão receber um e-mail agora falando que as inscrições estão abertas. Eu vou deixar nos meus stories agora o link para você se inscrever e na minha bio. Então, não perde tempo, corre, se inscreve para que você seja as 30 primeiras, para que eu possa te acompanhar de perto. Eu queria poder acompanhar todo mundo de perto, mas não consigo, né? Ainda não consigo fazer isso. Mas nós vamos começando com as 30 primeiras e depois nós vamos encontrando formas de poder ajudar cada vez mais, né, todo mundo, certo? Então não perde tempo. Se você tem alguma dúvida, quer fazer algum tipo de pergunta, vai lá. Eu vou abrir uma caixinha de pergunta, vai lá no meus stories,
faz a pergunta. Amanhã nós vamos ter uma live também, tira dúvida. Qual será a plataforma? É pela Hotmart, tá, gente? Todas as explicações vai estar lá no link de inscrição do nosso curso, tá? É pela Hotmart. Vocês vão ter acesso por 2 anos, se eu não me engano. E vão estar lá já as 110 aulas. Tem material para vocês fazerem atividade, todo o acompanhamento para que vocês consigam, de fato, se transformar. Então, não perde essa oportunidade. Eu espero vocês no nosso curso, certo? Clica no botão, corre lá, compra o seu curso e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa live. Eu espero sinceramente que ela tenha feito sentido para sua vida, que ela tenha acrescentado aí na sua forma de educar, na sua forma de agir com o seu filho. E pode contar comigo, nós estamos juntas, tá? O que vocês precisarem, sintam-se à vontade para me chamar. E o que eu puder fazer para ajudar, para contribuir, para que você consiga, de fato, alcançar os resultados que você tem tanto buscado, conta comigo, certo? Grande beijo, ótima noite, fica com Deus. Tchau, tchau, gente. Vai lá nos stories, corre lá. Tchau.